TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você passa por isso? Sabe o que é? Essa live pode te ajudar muito ou um amigo seu. Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021, 7 horas da noite. A gente vai receber o incrível Dr. Rafael de Souza. Ele é médico psiquiatra pela USP, doutor pela USP, pós-doutor nos Estados Unidos e tem 30 artigos científicos internacionais. Para mim é uma honra fazer live com ele. Eu já fiz algumas vezes, é sempre uma grande aula e sempre uma ajuda muito grande para todo mundo que consegue ver aqui a live ao vivo ou depois a live salva. É uma honra para mim. Deixa eu ver aqui. Já vi o Dr. Rafael aqui. Vou solicitar. Daqui a alguns instantes ele está entrando aqui com a gente. Opa. Oi, Dr. Rafael. Tudo bom? Tudo bem? Grande Rodrigo, como é que tá, meu? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, Bom te ver aqui. Eu estava aqui falando que para mim é sempre uma honra poder fazer live com você, Dr. Rafael. Igualmente. Eu anoto aqui, talvez eu tenha toque. Hoje a gente comemora 10 lives já Sério? Caramba, 10 lives já, pô? 10 lives de todos os temas e hoje um tema super importante que é o toque, né? Que muita gente pode estar passando por isso e não sabe ou conhece alguém. E aí, exatamente. E o que é o toque? O toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, né, é um transtorno no qual a pessoa a gente fala dos sintomas obsessivos, né, que normalmente são pensamentos ou imagens recorrentes que ficam voltando na cabeça, né? Então, são diversos os temas, mas normalmente são temas, são coisas desagradáveis. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de alguma coisa agressiva, né? Eu cometendo alguma agressão contra, sei lá, uma pessoa muito querida, minha mãe ou minha esposa. Então esses pensamentos ficam voltando e a gente fala da compulsão, né? São atos repetitivos que são feitos um pouco, muitas vezes são feitos um pouco a contragosto, né? A pessoa faz, algumas pessoas fazem para neutralizar isso daqui, ou elas fazem também com algumas preocupações excessivas, né? Por exemplo, eu fico olhando toda hora se minha janela está fechada ou se minha porta está fechada, será que eu fechei o portão? Será que eu tranquei o meu carro? Então a pessoa faz isso repetidas vezes. E aí tem pessoas que, alguns, os critérios novos, né, falam que pessoas podem demorar aí 1 hora nesses rituais, né? Então, a gente, como psiquiatra experiente, a gente viu vários casos, né? Eu lembro de um caso, assim, a paciente ficava no banheiro do hospital, se lavando por horas, né? Lavando os braços, com a preocupação, né? Então, a coisa é muito discrepante, né? E essa pessoa ela falava, não, mas veja, aqui vocês recomendam que lave as mãos, né? Eu estou fazendo nada mais do que o razoável, né? Me prevenindo contra doenças. Então, tem essas duas dimensões da obsessão e da compulsão. E isso causando um impacto assim, no indivíduo, né? Olha, perfeito, doutor Rafael. Perfeito. Olha que coincidência, eu ia fazer uma pergunta que o meu amigo Wilson fez exatamente essa pergunta aqui. Como diferenciar uma organização e um toque, né? Ele fez exatamente essa pergunta aqui, o Wilson, meu amigo há anos. Normalmente, a pessoa com toque não é a pessoa muito organizada. Ela é a pessoa que tem vamos colocar assim, uma implicância com alguns detalhes. Então, algumas pessoas com toque, por exemplo, elas querem que as coisas não fiquem elas fiquem simétricas, né? Então o computador ele faz uma linha perpendicular direitinho, as coisas estão todas enfileiradas. Então, e muitas vezes a pessoa com toque ela tem
Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fala, poxa, eu tenho que arrumar as coisas antes de dormir, mesmo que eu sei que já está na hora de dormir, mas eu sei que não é bom para mim, mas eu vou lá e arrumo. Eu vou lá e arrumo as coisas. Então, por exemplo, isso, né? São coisas que a organização começa a jogar contra e não a favor. Mas normalmente são algumas implicânciazinhas e é contraproducente. Normalmente é nítido que a coisa é contraproducente, assim, né? Mais até do que o organizado, né? Normalmente o toque é a pessoa que é preocupada com algumas coisinhas e o resto é desorganizado. Aquilo que ela não se preocupa não é organizado, né? É, Normalmente nesse sentido. perfeito. E o TOC, ele pode ser considerado um transtorno de ansiedade? Então essa discussão é longa, né? E agora recentemente saiu ali do rol da ansiedade, né? Eu lembro que já existia essa discussão aí, né? Então, eu lembro uma vez que eu convidei um professor, né? Eu organizava o curso de medicina da USP, né? Do quarto ano. Aí eu convidei o professor, eu falei assim, não, professor, vem cá, você trabalha com ansiedade, olha, não dou essa aula há muitos anos, então o toque não é exatamente de ansiedade. Muito embora ele não seja um transtorno ansioso, ele tem muita relação. E isso no próprio DSM-5, né? O DSM, para quem não sabe, é o Manual Diagnóstico Estatístico que funciona como catálogo de transtornos psiquiátricos dos Estados Unidos, muito utilizado internacionalmente, né, para a gente usar para pesquisas, né, para pesquisa científica, né, é o padrão, né, e mesmo para diagnóstico, né, no mundo inteiro se existe uma influência enorme. Então o DSM ele tem um capítulo de ansiedade junto com o capítulo logo próximo, né, em seguida do capítulo de transtorno obsessivo compulsivo, o que também é um indício, né, da proximidade diagnóstica, né, como sindrômica. Então, embora tenha relação, porque o indivíduo com toque o toque tem algumas características, né, essa coisa obsessiva, e existe uma certa a pessoa fica um pouco assim se sentindo compelida, então tem algumas semelhanças de sintomas com o transtorno ansioso, mas não é exatamente um transtorno ansioso, né? Fora também o toque, né? Existe muita comorbidade, já que você entrou nesse tema, né? Comorbidades, né? Então, o que são comorbidades? Né? São doenças ou problemas que se associam ao toque. Então, pessoas com toque muitas vezes têm transtorno de ansiedade generalizada, tem o TDAH, né? O déficit de atenção, tem depressão, tem vários transtornos, fora aqueles que de alguma forma, em algumas classificações, eles entram no próprio guarda-chuva, no mesmo guarda-chuva do toque, né? Então vou falar dos tiques, né? Que são aqueles movimentos involuntários, né? A pessoa que se chama informalmente tique nervoso, né? A pessoa fica piscando, mexe a boca ou tem um pigarrinho, esse tipo de coisa, né? Vai desde isso daí até alguns fenômenos mais graves, né? Que é a coprolalia. Então tem, eu acho que é no filme Toque Toque que aparece a pessoa falando palavrão, né? Um filme espanhol falando palavrão. Aí já Olha, entra como que chama esse filme? se não me engano é o filme Toque Toque, que é um Olha, filme. Eu devia ter assistido, eu só estou comentando porque eu conheço o filme, mas eu devia ter assistido. Eu estou devendo isso aí, um amigo meu falou, não, você tem que assistir, você tem que ver. Aí ele contou toda a história, então eu conheço. Eu conheço o filme, mas eu não. para Enfim, mim acontece isso direto. Eu recomendo tal filme, a pessoa fala, você viu ou não? eu não vi, né? Parece aquela Silvio Santos antigamente. Eu não vi, mas a minha esposa viu e é muito bom. Isso Então, acontece comigo direto. então eu ouvi dizer que é muito bom, que é muito interessante. Então tem lá a síndrome de Tourette ou Tourette, né? O nome francês certo não seria Tourette. A gente abrasileirou aportuguesou o termo. Então que é a tal da síndrome de Tourette, que a pessoa fica às vezes tem a coprolalia, tem na minoria dos casos, né? Eu tenho pacientes com síndrome de Tourette que não tem coprolalia. A coprolalia é uma certa compulsão
por falar palavrões, né? Então a pessoa xinga, fala algum palavrão assim, uma circunstância inadequada, né? Esses fenômenos dos tiques, né? Que muitas vezes a pessoa pergunta, mas não dá para segurar, né? E eu uso a comparação com o bocejo, né? O bocejo você consegue segurar, mas não consegue segurar indefinidamente. Você segura um pouco, segura um pouquinho, tal, mas não. Então tem outros fenômenos, então, quer dizer, os tiques, a Tourette, ele entra um pouco nos transtornos próximos do toque, assim como a coisa do skin picking, né, que é o ficar tirando pele, pessoas que ficam se escoriando, uma certa compulsão por se escoriar. E tem deixa eu ver outro fenômeno, também a tricotilomania, né? As pessoas que tiram cabelos ou tiram pelos da barba, né? Isso também aparece, né? Pessoas que às vezes, aí é mais grave, a pessoa come o cabelo, né? Isso pode, porque no fundo o cabelo a pessoa fala, eu como o cabelo e a coisa vai digerida, mas o cabelo ele vai se acumulando no estômago, né? A pessoa pode precisar de uma cirurgia, então alguns fenômenos assim, né? Que eu acho que compensa a gente falar agora nessa questão de diagnóstico, né? A hipocondria, né? E também, né, a preocupação excessiva das doenças. O transtorno dismórfico corporal, né? Que a pessoa enxergar muitos defeitos no corpo, né? Eu tinha um amigo plástico que ele falou, poxa vida, mas essa pessoa me trouxe um defeito que eu tenho toda a minha residência de treinamento para ver defeitos e ver o que melhorar. Eu não enxergo. Existe alguma coisa errada aqui. E são pessoas que, talvez o Michael Jackson tivesse isso, uma pessoa que procurou mudanças excessivas, incessante busca de melhorar tal fisicamente, quando as pessoas estavam vendo que não estava ficando bem. Então tem algumas outras, né, outras doenças, aí, outros transtornos psiquiátricos também que estão um pouco aparentados com toque, que eu acho que as pessoas também se interessam por saber um pouco, né? E é interessante também as pessoas identificarem, né? Para procurar tratamento, né? Então acho que também ajuda a falar um pouco sobre isso. Ah, perfeito, doutor Rafael. Perfeito. Antes de eu ir para a próxima pergunta aqui, ó, agradecer a Pri, a Neia, a Natália, a Ângela, muita gente aqui comentando. O Wilson, meu amigo, ele fez um comentário aqui que eu ia fazer mais para frente. Ele falou, o toque é tratado com remédios ou com terapia, né? E aí eu ia te fazer essa pergunta mais para frente. Então já vou passar na frente a pergunta do Wilson. Já passa na frente, cara. Grande Wilson. Então, Wilson, as duas coisas, né? O toque, né? Normalmente, os casos que eu acompanhei, né? Acho que as duas estratégias são importantes, né? A partir da medicação, normalmente vai para a linha dos antidepressivos, né? Muito embora o toque não seja depressão, né? Mas as medicações, o nome delas é antidepressivo, né? Então, os antidepressivos que tratam o toque, e tem alguns quadros, então, do tratamento, vamos dizer mais assim, médico, né? Do ponto de vista médico, antidepressivos, às vezes antipsicóticos, também que são muito comuns, risperidona, aripiprazol, e também tem algum papel civil de algumas vias glutamatérgicas, então entra a memantina aí, que é utilizado em demências moderadas e graves, né? Por incrível que pareça, mas é porque tem um componente aí do toque que faz sobreposição com um mecanismo aí que também se observa de alguma forma nas demências. E tem a N-acetilcisteína também, entre outros, né? Que aí tem outras linhas, topiramato, e tem casos gravíssimos de toque, né? Ultra refratários, com comprometimento terrível, a pessoa passa o dia, não consegue trabalhar, que aí esses casos, depois de todas as tentativas, existe um tipo de cirurgia cujo lá o Eurípides, né, o professor Eurípides, que é o conhecido, né, um dos titulares da USP,
trabalhou muito com a cirurgia Gamma Knife, né? Então existe uma cirurgia para numa região do cérebro que está especialmente alterada, nesses toques muito graves, assim, né? Então é um tratamento depois de tudo tentado, numa vida muito comprometida, né? A gente vê mesmo, o paciente não trabalha, o paciente não se casa, tem dificuldade social, então quadros muito graves, né? O toque vai desde os quadros que a pessoa trabalha, tal, tá no dia a dia, mas tem casos muito graves. Então é uma espécie de laser que queima ali um pedacinho da região da cápsula interna, ali uma região do cérebro. Isso é com resultados muito bons, né? E tem grandes publicações disso aí. Agora, então, fechando a parte médica, né? A parte psicológica também é fundamental, né? Muito da terapia do toque é se expor àquela circunstância desagradável, né? Pô, a pessoa, então, tem uma temática de toque voltada para limpeza, né? Então, a pessoa... não é incomum a gente ver, não, a pessoa fala, olha, eu limpo a minha casa, quantas vezes você limpa a tua casa, né? Eu limpo o chão umas 5 vezes por dia. Mas, quer dizer, você não morar na frente de uma estrada de terra, mesmo até morando na estrada de terra, você fecha a janela, né? Mas você não morar na frente de uma estrada de terra, você não vai encontrar o que limpar 5 vezes por dia, né? Mas, então a gente nota, né, um exagero, claro, a gente vai falar com essa pessoa, vamos sentar, conversar e tal, e a partir da terapia, então você vai aguentar, porque a pessoa enxerga a sujeira, ela sente mal, e tem aquela sensação, e ela vai ter que se expor àquela sensação incômoda, aquela urgência, aquela vontade de limpar. Então, a gente chama de terapia de exposição, mas tem outras coisas, reestruturação cognitiva, e também na prática clínica a gente vê que as pessoas com toque, elas têm uma tendência a não aceitar muito alguns sintomas, né? Às vezes o cônjuge já fala, olha, mas está um pouco exagerada aqui e tal. Tem uns sintomas mais discretos, tem pessoas com toque grave que aí a pessoa não enxerga nada, né? Todo mundo vê tudo e a pessoa não enxerga nada. Mas tem uns toques que a pessoa fala, a pessoa está com exagero aqui da limpeza, não, eu tenho que tirar o sapato aqui na hora de entrar em casa. Mas por que tem que tirar o sapato, né? Como é que é isso? Às vezes isso não é uma coisa exagerada, né? A pessoa se não tirar, eu lavo o sapato toda vez que eu chego em casa, tem algumas coisas assim, você fala, peraí, mas toda vez que você chega em casa, você lava o sapato, né? E aí você vai conversando, né? Você vai vendo, e normalmente a gente vê uma série de outras coisas, né? Então isso tudo entra muito na parte da psicoterapia. E a psicoterapia é fundamental para toque também. Fundamental, né? Fundamental. A coisa de posição. Perfeito, doutor Rafael. O ideal é alinhar o remédio com a terapia, total. Antes aqui, agradecer a Natália, que comprou um selinho aqui para mim na live, a Alice, que estava com a gente nas outras lives, a Ângela, Vinícius, Lucimara, Femelo, muita gente aqui acompanhando a gente. E eu já tive toque e já superei isso, ainda bem, mas eu tenho muitos amigos que têm toque e falam assim, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso tal coisa. Aí eu pergunto, mas por que não? E a pessoa não sabe responder, as pessoas fogem de procurar essa resposta, né? Então existe resistência do... existe resistência do paciente assumir que tem o toque e de procurar o tratamento? Eu acho que existe bastante, viu, Rodrigo? Eu lembro de uma aula que eu dei na medicina da USP, que aí se monta uma situação que é um pouco cômica e um pouco, como fala, incômoda, né? Você está dando aula ali de toque, tal, e de repente, né, os alunos começam a comentar de uma aluna, né, em específico que tinha os sintomas, tal. Aí a aluna vem, não, mas poxa, eu tenho um exagero normal, tal. Então, eu lembro de... E não, veja, não sei o que lá, mas você observava, né, o contexto, na hora, lógico, não é o momento de abordar ali, imagina, na frente dos colegas, mas os colegas, não, é isso que não sei o que lá, e a gente, com uma certa diplomacia, né, guardando ali a informação, mas existe bastante resistência, né,
eu vejo que muitas vezes a pessoa parece que o que a gente vê, a fenomenologia, né, a psicologia da coisa, vamos colocar assim, é que às vezes a pessoa tá voltada para aquilo ali, é uma forma dela estruturar o raciocínio, e ela se estrutura dentro daquelas coisas rígidas, né? Se estrutura, não, tem que limpar assim, ou não, eu tenho que organizar assim, ou não, eu tenho que guardar as coisas excessivamente, né? Então, de acumulação, que é uma coisa, o transtorno de acumulação, né? Que é uma coisa correlata ao toque, né? Já foi parte do toque, é correlata. E, então, quer dizer, eu lembro de um paciente que ele guardava, que eu atendi faz 10 anos, então não faz tantos anos, ele guardava coisas de 1973, 1975, as contas que ele tinha pago, vai que precisa de algum dia, né, de um comprovante. A gente sabe que com 5 anos expira, né, no Brasil com 5 anos expira. Outros pacientes que guardam revistas, mas você usa essa revista, você lê, é um hobby, não se encaixa nesse tipo de coisa, a pessoa, não, eu prefiro guardar, é o meu jeito, né? Então existe muito, às vezes existe isso daí, Rodrigo, você que teve essa experiência talvez você tenha tido uma certa também, um certo desconforto, e, poxa, o jeito parece que é o meu jeito, né, e tem um livro muito interessante, um livro da década de 90, chamava Listening to Prozac. Na hora que o Prozac entrou no mercado, né, que é a fluoxetina, então tinha uma pessoa que tinha uns hábitos lá, meio curiosos, aí ele tomou o tal do Prozac, e ele meio que se gabava, não, é assim mesmo, é um jeito de pensar, um jeito de ser, mas parou, os hábitos mudaram, né, então ele falou, poxa vida, como é que é? Não é uma coisa, é um hábito meu, pessoal, é uma coisa que não está bem aqui no meu cérebro, tanto que se reorganiza, eu não tenho mais esse hábito, né? Não é uma coisa que, às vezes a gente cria uma lógica de mundo, né? Para caber as coisas que às vezes são, entre aspas, aí umas manias, que no caso é uma compulsão ou uma coisa assim, que está jogando contra a gente, né? A gente justifica isso aí, né? Mas isso é comum, Rodrigo. A pessoa sente essa dificuldade, não procura ajuda, né? E precisa do familiar, um amigo, uma pessoa que goste mesmo da pessoa, que ela sabe que está olhando no olho, olha, eu gosto de você, isso aqui não está legal, vamos mudar isso aqui, você pode viver muito melhor. Ah, perfeito, doutor Rafael. Olha aqui, muita gente comentando aqui. Eu vou pegar aqui o comentário da Danúzia e juntar com outro comentário aqui e formar numa pergunta. A Danúzia falou, com a pandemia eu fiquei com síndrome do pânico. E uma outra pessoa aqui falou, a pandemia está deixando muita gente com toque. Agora nesse ano e no ano passado, tem piorado? Tem vindo mais casos com toque por causa da pandemia? Olha, na verdade, eu esperei isso também, né? As pessoas estão muito preocupadas. O que eu vejo mais, essas pessoas que estão com uma preocupação assim, talvez exagerada, vamos colocar assim, né? Eu não conheço a circunstância, mas exagerada, com álcool gel, ou com alguma coisa, ou com outra. É engraçado, a minha experiência, que não é enorme, né? Com os pacientes do meu consultório, então não posso falar pelo Brasil, pelo mundo, as pessoas com o toque, assim, eu vi umas pessoas muito tranquilas, né? Tem um paciente com toque de contaminação, mas com o Covid em si, estava tranquilo, mas ele tem umas contaminações, umas preocupações assim, trabalhando na área da saúde, né? Com punção no paciente, a preocupação dele é pegar alguma doença que transmite pelo sangue. É muito curioso, com o Covid ele não estava preocupado, e isso acontece às vezes com toque. A pessoa elege alguns temas que ficam ali, né? Que são os temas da preocupação, parece que o resto do mundo passa batido. Agora, o que tem acontecido, né? A gente fica muito preocupado, a preocupação pela vida, né? Muitas pessoas muito tempo fechadas, com pouco contato
poucas chamadas de vídeo, poucos contatos com familiares, e a cabeça vai cozinhando, né? A gente precisa tanto desse negócio de arejar a cabeça, né? Então a necessidade de distanciamento social é tão nociva, né? Então isso que eu vejo aí, as pessoas estão muito em cima do álcool gel, algumas pessoas tomando algumas atitudes nocivas, né? Pacientes que evitam ir ao médico com medo de pegar alguma doença, então com medo de pegar o Covid, né? Então a gente infelizmente observa, né, que aí os quadros clínicos se desenvolvem, quadros graves, né? Felizmente, com o certo medo da pandemia diminuiu, no sentido de que bem no comecinho a gente via casos graves, né? Pessoas com apendicite supurada, né? Algumas coisas mais graves, a pessoa com muito medo de ir ao hospital. Agora as pessoas têm uma dor no peito, elas vão ao hospital, tem que ir ao cardiologista, tem que ir ao ginecologista. Se você tem um problema de saúde, não deixe de ir ao seu médico, porque existe uma mortalidade pela evitação de ir ao médico, né? Por infarto, a gente tem visto isso, infelizmente. Então, essa é uma mensagem também. Se você está preocupado com o Covid, mas não deixe de cuidar da tua saúde, que também é importante. É muito importante isso que você falou, doutor Rafael. Muita gente foca só no medo da pandemia e esquece de outras doenças já existentes e de cuidar, né? São tão importantes quanto tem que cuidar da saúde como um todo mesmo. Muito, muito interessante. E o que acontece com os neurotransmissores de alguém que tem toque, né? Como que os remédios ajudam ajudam nesse processo? Então é interessante, né? A fisiopatologia do toque, né? Estamos na pandemia, né? Os primeiros sinais, né, de onde estão de onde isso estava no cérebro já vem desde da outra, vamos chamar assim, de pandemia, né? Da gripe espanhola. Então na gripe espanhola é muito curioso também abrir uma janela, né? Na gripe espanhola se acreditava que era uma bactéria, porque as pessoas tinham infecção bacteriana secundária, depois tinha uma pneumonia junto com a gripe espanhola, né? E o pessoal encontrava a bactéria. Então por muito tempo se acreditava que era uma bactéria, não um vírus, né? Que acontece parecido com o Covid, né? Uma coisa vem depois da outra. Na gripe espanhola existiam alguns quadros de encefalite, também existem com Covid, né? Que são infecções do tecido nervoso central, né? Do cérebro, cerebelo, bababá. Então, essas infecções desse tecido, né? E especialmente na gripe espanhola apareceu algumas infecções, alguns processos de encefalite que a pessoa tinha sintomas parkinsonianos e tinha toque, tinha as duas coisas. Você fala, pô, bem, que engraçado, né? Pô, que as coisas começaram a se associar. Então as pessoas notaram que as pessoas aí já propuseram, pô, baseado nesse dado, mas com o passar do tempo, pô, será que tem alguma coisa nos gânglios da base, que é a região que acomete as pessoas que têm Parkinson, né? A pessoa fica com uma certa rigidez e é uma região que isso estava associado ao toque. Então, essas regiões, tálamo, gânglios da base, que são por assim dizer, o cérebro antigo, o cérebro que também está presente em seres inferiores, né, em animais com menos complexidade cerebral que a nossa, né? Essas regiões têm comprometimento, né? Tem bastante estudo mostrando isso, né? Agora, da parte de neurotransmissores, né, a gente tem aí principalmente três, né? Que é a serotonina, que também está associada a quadros ansiosos, depressivos, né? A serotonina tem alterações nessas vias serotoninérgicas, né? E tem alterações em dopamina, né? Que a dopamina, ela está mais alterada, também está alterada em esquizofrenia. A dopamina tem relação também com recompensa, né? Tem existem algumas teses, né, que a dopamina está ligada ao que a gente chama de saliência emocional. Então, por exemplo, né, eu e você entramos no shopping, né, Rodrigo? Vamos lá, tal. Aí supor que eu sou fissurado em relógio. Então passa um relógio, passa na frente da loja de relógio ali.
aquilo me ativa, né? Existe uma saliência emocional, e essa saliência tem uma ligação com a dopamina, né? Então, ou sei lá, você ligado um estilo de música, você escuta ali alguém comentando, alguém com a camiseta daquela banda, você já se liga, aquilo te chama atenção. Então, esse tipo de estímulo, né, que tá desregulado na esquizofrenia, né? Então é mediado pela dopamina. Então é provável que também alguma coisa parecida, né, no toque aconteça, né? Então, poxa, aquilo que me chama atenção, né? Nossa, isso aqui tá sujo. Para a maior parte das pessoas, pô, não, isso aqui tá ok, pô, tem uma sujeirinha aqui, mas, pô, sei lá, é uma poeira, né? Pô, não acontece nada. Então é possível também que esse mecanismo aconteça aí no toque. Além disso, né, tem alguns outros estudos apontando o papel do glutamato. E o glutamato, né, acho que o glutamato está entrando assim um pouco mais na seara, está entrando um pouco mais na seara, na psiquiatria no geral, tem se pesquisado mais coisas sobre glutamato, né, que é um outro neurotransmissor. Agora também sai muita coisa de depressão e glutamato, tá aparecendo mais coisa aí, e por isso até que talvez a memantina, que é uma medicação utilizada para demência, também, como ela tem essa atuação em glutamato, provavelmente por isso que ela ajuda no toque também, porque o toque tem essa vertente aí, tem essa parte do glutamatérgica aí, também tem esse comprometimento, tem esse comprometimento de sistema glutamatérgico. Mas eu acho que é um neurotransmissor interessante, assim, que tem sido mais estudado, né? Quando eu tive nos Estados Unidos, a gente estava levantando, né? Então tem a acetamina, essa droga muito utilizada para depressão, que também está sendo testada para toque. É um anestésico, a acetamina é um anestésico que foi inventado na década de 70, 80, né? E lá para o ano 2000 começaram a se pesquisar e virou agora uma droga muito utilizada para depressão, né? Depressões resistentes, graves, então é um anestésico, mas também é utilizado em toque, possivelmente pela ação glutamatérgica. Olha, muito interessante falar do glutamato, que não é muito conhecido pela população, né? As pessoas falam muito em serotonina, em dopamina, mas não falam muito em glutamato. Ó, aqui agradecer a Geralda, a Ângela, a Natália, a Pri, a Karine, nutricionista, que a gente fez live, a Lilian aqui, muitos comentários e perguntas. Vamos ver aqui. Mandaram aqui. Ó, a Danúzia mandou na caixinha de perguntas, aqui a Pri também, só que na caixinha não dá para pôr mais na tela. E a Danúzia mandou na caixinha aqui exatamente o que você estava falando. Ela tem medo de ir nos médicos, só tá indo no psiquiatra, oftalmologista, e tá evitando sair ao máximo, né? Mas mas a saúde não dá para esperar, né, doutor Rafael? Não dá para esperar, porque em medicina a gente faz muito um raciocínio, né, que a gente fala risco-benefício, né? Então, porque, por exemplo, você vai lá no médico, mas, existe um risco. Claro, mas, quer dizer, perto do benefício que isso te traz, né? E o tamanho do risco, né? Também a gente, felizmente a vacinação tá avançando, né? Porque que é importante, doença letal, né? Doença bastante grave, né? Poxa, mas se o risco da pessoa pegar indo ao médico, tomando todas as precauções, né, é muito pequeno perto do risco da pessoa ter um infarto ou não diagnosticar um câncer, né? Isso existem algumas estimativas, né, de pessoas que deixaram de ser diagnosticadas com câncer por causa da pandemia, por causa da diminuição de acesso aos médicos. Então é muito triste, né? Então não deixe de ir ao seu médico, faça os seus exames direitinho, cuide bem da tua saúde. E a grande coisa, né, Rodrigo, é como a gente fala, se ouve muito, né? Por gotículas, né? Então é a festa, é um encontro informal, é que normalmente aí que a coisa pega mais. Ah, perfeito, né? As pessoas tomando os cuidados, máscara, tudo, tem que Exatamente, cuidar da exatamente. saúde, perfeito. É possível
É possível você falar em cura para toque? Eu falei que eu já tive e já passei. Eu posso ter de novo? É curado? Como que funciona? Realmente eu vi pacientes que não tiveram mais o toque, né? Que ficaram, que depois não tiveram mais mesmo. Isso Olha que aconteceu. legal. Pode existir recidivas, né? Eventualmente, mas quer dizer, eu realmente vi pacientes que depois ficaram curados, nunca mais tomaram medicamento, né? É, é uma entidade diagnóstica, assim, a gente vê que em alguns casos, tem, por exemplo, com a genética do toque, né? Existem casos mais graves, né, Rodrigo? Que eu acho que, assim como na depressão e ansiedade, né, tem casos mais graves e casos menos graves. Então, quando o início é muito, em transtorno psiquiátrico, né, quando o início é muito, em idade muito, com a pessoa muito jovem, né, a gente fala de uma coisa que tende a ser mais grave, tende a ser mais difícil de resolver, tem uma tendência a ser pior. Quando a pessoa, no toque também, quando os sintomas são muito intensos, a gente também, isso é mais difícil de ser curado, né? Tem uma série de coisas, de fatores, né? Então, por exemplo, a pessoa que também quando não tem muito, tem sintomas graves, não tem o que a gente chama de insight, né? A pessoa não nota que ela tá doente. São coisas que a gente fala, pô, o tratamento é mais complicado, a cura é mais complicada, mas, realmente eu vi pessoas que não tiveram mais sintomas quaisquer de toque, né? A gente nota, o toque tem um componente. Hoje eu tô com um pigarrinho mesmo, Ah, eu também tô com a minha água aqui, ó. terrível. Me sobrou um pigarro, né? Que o pessoal não sabe. Eu tive o Covid faz um mês e pouco, apesar de Nossa, vacinado e tal. Mas estou ótimo e tal, mas um mesmo pigarrinho ficou vacinado? vacinado com a Coronavac. A Coronavac ela diminui muito, tem um estudo na Nature, né, que mostra lá, então a estimativa do estudo, né, olhando todas as vacinas e tal, é que a Coronavac ela diminui em 50% a infecção e em 90% os casos graves. Então eu tô aí dentro desses 40% que tem a infecção e não tem o quadro grave. Eu tô feliz. Tive aí um quadro simples aí, graças a Deus, tudo tranquilo. Olha, eu não Mas me sei. sobrou, me sobrou um pigarrinho aí, sobrou um pigarrinho. Então, né, opa, voltando então aqui, então pessoas então eu vi pacientes curados, né, mas eu acho que o que é importante, né, a pessoa seguir com o médico, né, o médico consegue controlar bem, né, é um problema quando o paciente vai e larga o remédio, ó, à toa, né, eu tava falando isso com uma paciente hoje, que o paciente tem ojeriza a medicação, falou, ó, muitas vezes o que acontece? O paciente tem um transtorno ansioso, ou tem um toque, tem algum problema. Aí você vai, trata o paciente está bem, aí o paciente fala assim, meu, eu vou largar um remédio, e não fala nada com o médico. A gente tem um jeito de tirar, de observando os sintomas, observando o resquício de sintomas. O paciente larga por conta, o que acontece? Passa 2 meses, o paciente às vezes tá pior, mais inseguro, o paciente anda para trás, né? Ele não volta onde ele estava, né? Pô, dá uma piorada ali, aquela coisa se descompensa, às vezes, desce mais o nível do que ele estava anteriormente. Então é um péssimo negócio, né? Parar a medicação por conta, né? Não façam isso. Não, total, né? A pessoa se vê melhor, aí, não preciso mais do remédio, né? Se acha que tá bem e despreza o remédio, depois pode acontecer pior, que nem se falou. Total. Olha que legal o comentário da Maju aqui lá em cima. Só quem tem toque sabe o quanto é difícil. E ela complementou aqui embaixo, é mais difícil lidar com o preconceito das pessoas, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas é só você não fazer, né? É tão simples, né? É tão simples. Não precisa ser deprimido, não. Parece aquela. É engraçado, né? Que as pessoas elas trabalham com esses conceitos, né? Mas isso aí me parece aquele conselho, parece o Sérgio Malandro. Você está triste? Não fique triste, né? Pô, é tão simples, né, pô? Pô, não tinha pensado nisso, é só não fazer, pô. É tão fácil, né? Pô, pra que tanto estudo, tanto gasto em pesquisa, É, tanto psiquiatra, pô?
Só não fazer, pô. É só não Simplão de fazer. tudo. É só não fazer que cura, imagina. É simplão de Muito. tudo, né? Pô, deixa eu ensinar esse psiquiatra. O cara vai, estuda sei quantos anos, doutorado, pós-doutorado. Pô, vem cá, deixa eu te ensinar. É só não fazer. Pô, são gênios. É, São assim, gênios, né? assim como tem muita gente com depressão, com preconceito, com depressão e ansiedade também, pra tudo, né? É, não fica ansioso, não. Ah, tá bom, resolveu. Pô, beleza, pô, ainda bem que você me falou, senão eu ia ficar preocupado aqui, ia ficar ansioso aqui, né? Sem dormir à noite. Agora que você falou, eu vou dormir tranquilo. É, melhorou na hora. Melhorou na hora. Tua fala foi um Rivotril pra mim. É incrível. Perfeito. E, e a Natália, aqui durante a nossa conversa, eu acabei esquecendo de citar essa pergunta, também tem uma pergunta da Pri também. A Natália citou Opa, sabe aquele seriado Acumuladores? sei, sei. São pessoas que não arrumam a casa. O quanto que isso pode ser preguiça e o quanto que isso pode ser um toque para não arrumar. Bom, então eu tenho que confessar que eu não vi o seriado e todo mundo me fala, deveria ter visto. Então, só fazendo essa ressalva assim, né? Pô, então, como a gente tinha falado no começo, né? Tem pessoas que guardam revistas aí muito antigas, né? É, então um familiar meu que ele guardava revistas assim de 30, 40 anos. Aí você falava, mas ele gostava, era um hobby? Não, porque, por exemplo, né? Meu avô colecionava moedas, tinha umas moedas maravilhosas de prata, de cobre, do Brasil Império, um negócio fantástico. Você olhava, nossa, eram coisas lindas, maravilhosas, que ele guardava com o maior carinho. Ele vinha, me mostrava, pô, me dava algumas. Isso não é acumulação. Agora, tinha outro caso, por exemplo, a revista de 30, 40 anos. Mas que revista que era? Uma revista especial, uma edição, não sei o que, não. Tipo, vamos supor, a revista Veja. Não, tem a revista Veja de 1982. Por que aconteceu em 1982? Não, eu tenho. Mas teve alguma coisa legal? Então, não tenho. Você guarda a coleção inteira? Não guardo. Quer dizer, você é um cara que tem a coleção da Veja toda. Qual que é a tua lógica aí, né? Então, agora, a coisa da preguiça de arrumar casa, né? Não é exatamente acumulador, né? O que você vê, a pessoa com a preguiça de arrumar a casa está bagunçada, né? Então, você tem o pessoal, vamos colocar aí, né? República, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade contando os causos aqui, né? Tinha meu cunhado arrumou uma república para ele morar, eram 5 rapazes, um apartamento de 4 dormitórios na Oscar Freire. Então era um prédio maravilhoso, tal, de 4 dormitórios. Pô, tinha pizza no meio da casa, era aquela beleza. Então, mas não tinha ninguém guardando uma revista, mas não, eu guardo essas revistinhas aqui que eu nunca leio, que eu não acho interessantes, que eu nunca ligo para nada, tal, mas eu guardo aqui de 30 anos. Não tinha ninguém guardando coisa assim. A casa era bem bagunçadona. Então, eu acho que tem essas pessoas realmente, né? Tem uma coisa, né? Guardando contas antigas, né? Para que você precisa de uma conta que você pagou faz 20 anos, suponhamos, né? A gente vê isso aí, mas para que você está guardando isso aí? A pessoa não tem não, mas vai que precisa, mas vai que, mas não existe uma consistência, não existe uma coerência, né? Não tem nenhuma motivação maior, né? Não tem um carinho, não tem um cuidado, não é uma coleção, né? É uma acumulação mesmo, né? A pessoa não tem um propósito, né? É uma coisa meio sem sentido mesmo. Não é preguiça, não. Preguiça são a molecada lá da República, era preguiça mesmo. Perfeito, doutor Rafael. Olha, a Camila Aires chegou aqui, a Lucimara também tá. Eu não sei qual foi a sua pergunta, Lucimara. A Danúzia também tá aqui. E, e tem o seguinte, né? O toque abrange várias coisas. Aí enquanto estava falando, eu fiz aqui umas anotações, né? Sobre limpeza, sobre religião e sobre pensamentos, né? Eu acho que são Legal. e também, lembrei, teve até a pergunta da Pri sobre uma compulsão sexual ou qualquer outra compulsão desse tipo. São temas recorrentes, não são? Com toque? Pô, muito legal. Entrou em algumas coisas. Então, pensamentos religiosos, né? Chegam a ser terríveis, né? Então,
como é que a coisa se opera, né? São coisas repugnantes, né? Então, por exemplo, que seria, às vezes, a pessoa muito certinha, né? O cara heterossexual super certinho, nada de homossexual, né? Pegando aqui um caso concreto. Aí a pessoa vem e tem um pensamento homossexual com o avô dele, por exemplo, está fazendo sexo oral com o avô dele, por exemplo. Então a pessoa tem aquilo, e é um negócio que, pô, não é que ela sente atração sexual pelo avô, entendeu? Para as pessoas entenderem, não tem atração nenhuma. É um pensamento que é como se fosse um soluço mental. Ele vem e aquele negócio é repugnante e a pessoa começa a ficar nervosa. Até por isso que vem a coisa do sintoma, de ser um sintoma ansioso. Aquilo fica indo, voltando, né? Diferente de uma coisa assim, pô, a pessoa pode ter atração sexual por pessoas diferentes, por pessoas que você acha incomum, que não deveria ter, ou sei lá, né? Então, pô, mas uma coisa é quando você sente uma atração sexual, existe um apelo, existem sensações. Outra coisa é um pensamento que fica vindo como se fosse um soluço, né? Fica uma coisa voltando na tua cabeça. Não existe atração, é um pensamento. A distinção ela é tênue, mas quando você conversa com a pessoa, você vê. Então, esse tipo de obsessão a gente chama de pensamento obsessivo. Também pode acontecer no sentido religioso. E normalmente o que é? Uma pessoa muito religiosa, né? Vai, sei lá, a pessoa, um judeu ortodoxo, um judeu, ou um católico, uma pessoa, um evangélico, né? Um evangélico que vai, sei lá, imaginar alguma coisa de fezes na Bíblia, suponhamos, né? Alguma coisa assim, ou que a pessoa fala assim, nossa, Deus me livre, pô, um livro sagrado, ou alguma coisa assim, né? Ou joga vem uma imagem de fezes em Nossa Senhora, né? Uma pessoa muito católica. Então, esse tipo de coisa, né? A pessoa fica assim, não é que ela tem raiva, tem vontade de jogar, né? Ao contrário, isso é repugnante, né? A pessoa fala, nossa, coisa horrível. E às vezes essas pessoas têm esses pensamentos obsessivos e elas fazem alguma coisa para neutralizar, fazem um ritualzinho mental. Não tem esse pensamento, então eu vou rezar 3 Ave Marias. Nossa, tem esse pensamento aqui da Bíblia, nossa, vou rezar um salmo. Né? A pessoa faz alguma coisa para neutralizar, ou não, vou pensar aqui eu carregando a Bíblia com carinho, beijando a Bíblia, sei lá, fazendo uma oração. A pessoa faz um ritual mental para neutralizar. Isso é terrível, né? Então tem gente que tem isso aí muito forte, né? Deixa eu ver, religioso, não sei o quê, a coisa da compulsão sexual, né? Então, a coisa compulsão sexual, né, entra num outro, né, existe uma discussão se o sexo pode virar meio que uma droga, né? Então, na prática clínica eu diria que sim, né? Então, várias coisas que dão prazer para o ser humano podem virar drogas, né? Então, internet, isso que a prática clínica me diz, né? Internet, videogame, né? Então a gente tem alguns adolescentes que briga. Eu vi adolescente puxando faca pro pai por causa porque o pai desligou o computador. Caramba. Isso aí, ou uma briga séria, uma gritaria numa casa, quem trabalha com adolescente e é psiquiatra já viu, por causa de computador, por causa de videogame, por causa de jogo. Né? Então, o ser humano, tudo que estimula muito, tudo que gera prazer, clinicamente a gente vê muita semelhança com o que acontece com droga, né? E o sexo não é diferente. Então, tem pessoas que você vê, o cara se mete um monte de enrascada. Não é que uma vez ele não se segurou, teve relação ali, desprotegido. Não, direto tá tendo relação desprotegido e a pessoa tá arrependida. Não é que ele não liga, ele vai mesmo, ele não tá nem aí. Não, a pessoa liga, a pessoa sente remorso, sente mal, fica. E a pessoa tá ali, tem relação desprotegida, ou tá saindo com pessoas com quem não sairia, ou tem problema no trabalho, porque deu em cima de fulano, deu em cima de cicrano. Então, existe a coisa da compulsão sexual. A compulsão sexual, ela não entra na coisa do toque, né? Não entra na coisa do toque, não. Então, clinicamente, existe muito, embora cientificamente não seja um diagnóstico muito estabelecido, uma coisa muito estudada. Então, existe ainda uma discussão, mas a gente vê, sim, no consultório, e tem tratamento, sim, porque essas coisas compulsivas, assim, tem o transtorno do comer alimentar periódico, né? Transtorno
que a pessoa come demais, né? Come excessivamente, né? Está muito associado à obesidade. A gente dá medicação que a pessoa se segura, né? Então tem várias, tem estratégias, né, para pessoas que têm comportamentos, vamos colocar assim, que geram uma certa de dependência e são coisas que geram prazer. Isso a gente consegue tratar também, consegue ajudar essas pessoas, né? É, Perfeito, doutor Rafael. Aqui tá tendo vários comentários aqui, a live com você é sempre um sucesso. E aqui para a gente finalizar, porque passou uma hora voando, eu nem percebi, a Morgana falou o seguinte: como lidar com uma pessoa que sofre de ansiedade? Não estou sabendo cuidar da minha filha, penso onde errei. E muita gente acaba colocando essa culpa, né? A culpa não é da mãe, da pessoa, as pessoas têm essa doença e precisa de tratamento. Eu vou salvar a nossa live, vou marcar seu Instagram aqui, quem quiser procurar você. É, é uma coisa que ninguém tem culpa, né, doutor Rafael? As coisas acontecem e tem que pensar daqui para frente, né? Perfeito, viu, Rodrigo? Isso aí que você falou muito acertado, né? A gente tem que pensar, pô, a ansiedade é uma confluência de inúmeros fatores aí, de inúmeras coisas, viu? Não fica pensando, não, pô, minha filha tem ansiedade, pô, onde é que eu errei, né? Tua filha é adolescente, ela tem o meio social dela, ela tem as dificuldades dela, ela tem um dia a dia dela, ela já tem uma vida muito própria dela, ela enxerga o mundo com os olhos muito próprios dela, né? Da geração dela, né? Então você fica achando, poxa, não, o que eu fiz de errado, né? Mas espera lá, né? Isso ela tem um mundo próprio, né? Ela não está tão vinculada a você como você sente dentro de você, porque você é uma pessoa, você é mãe, então você sente que tudo que é relativo à tua filha você pode influenciar para o bem ou para o mal, né? Mas na verdade tua filha já é uma adolescente como você foi. Se você lembrar na tua adolescência, você já tinha na idade dela, também tinha uma vida psicológica muito própria, né? Então, o que eu acho que você consegue ajudar é realmente levando ela para fazer um tratamento, tendo essa compreensão que você já deve ter, né? De estar do lado dela, de falar, filho, olha, se você tiver uma dificuldade, eu vou estar junto com você, procurando tratamento profissional, né? Procurando tratamento médico para aliviar esses sintomas, né? E existem ótimos tratamentos para ansiedade hoje. Eu tenho certeza que a tua filha vai se beneficiar e vai ter uma grande diminuição aí de sintomas, se não ficar 100% aí. Imagina, e com a psicoterapia isso aí vai se encaminhar muito bem, viu? Mas eu acho que encaminha todo esse teu ímpeto, esses sentimentos para dar suporte para ela fazer um tratamento especializado, tá bom? Perfeito, doutor Rafael. Eu adorei a live aqui. Legal. Aqui as pessoas falando que adorou também. Olha, o Wilson aqui, o Wilson, a Natália, a Pri. É, é sempre um sucesso, doutor Rafael. É uma honra para mim fazer as nossas lives. Para mim é como sempre se fosse a primeira e depois a gente marca as próximas. Eu, Vamos sim, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite, Rodrigo. Legal ver o pessoal participando, né? Acho que é isso aí mesmo, né? Poder trazer mais informações para as pessoas, né? Poder ajudar as pessoas aí a identificar, né? Quebrar a coisa do estigma, né? Ajudar as pessoas, né? Pô, não é uma coisa simples, né? Quer dizer, qual a ideia genial do toque, né? Não faça as coisas. Calma lá, né? Se fosse tão simples assim, né? Calma lá, né? Se fosse tão simples assim, né? Poxa uma vida, que nem pessoa, cortar um uma queijo, né? pessoa alcoólatra, aí você fala, é só você não tomar mais álcool. Pô, não toma mais. Pô, legal. Pô, nunca ninguém tinha me dado essa ideia, né? Nunca ninguém tinha me falado isso. Viu só? Olha que legal. Adorei aqui, ó, o Alberto, a Geralda, a Natália, a Camila. Muito obrigado, doutor Rafael. Poxa, legal, Rodrigo. Obrigado por poder participar aqui. Vamos fazer outras aí. Sim, com De volta. certeza. Estou de Adorei. volta. Estou de volta. Boa noite, então. Boa noite, Rodrigo. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.